Yuri, quartas de final da Champions League essa semana vão chegar aí ao seu fim. Teremos os jogos de volta e a gente, como sempre, estará cobrindo na quarta-feira, depois dos jogos acabarem, no nosso Champions Cast tradicional. Mas antes, queria discutir contigo, Yuri, então, como é que tu acha que vão ser aí a volta das quartas de final dessa UCL? A gente tem na terça-feira um jogo entre Barcelona e PSG na Espanha, sendo que na França o Barcelona fez uma boa partida na maior parte do jogo e venceu por 3-2 de virada da virada, enquanto o PSG não jogou nesse final de semana e pode chegar aí pra jogar na Espanha com os seus jogadores mais descansados. O Barcelona também poupou bastante gente, então me parece que em termos de descanso muscular aí, talvez esteja mais ou menos equivalente, porque muitos jogadores do Barça que são titulares não atuaram ou jogaram pouco, né? E o Barcelona vem numa fase muito boa, enquanto o PSG até hoje, assim, vai ganhar o Campeonato Francês, mas sem convencer muito, né? Na maior parte do tempo. Como é que tu acha que tá o prognóstico para essa partida? Tu acha que o Barcelona vai classificar? Lembrando que o PSG tem que reverter o resultado, tem que vencer, né? Lá no Olympique de Montjuïc. Eu acho que vai ser um jogo extremamente aberto. O próprio Xavi falou isso na coletiva de imprensa dele esse fim de semana, né? Que mesmo com a vantagem, não é pro torcedor do Barcelona achar que já tá ganho, que eles precisam comparecer em peso e apoiar o time, criar uma atmosfera boa. Acho que a atmosfera do Montjuïc não é nem de longe tão boa quanto a do Camp Nou, até porque é um estádio que a distância do campo para a arquibancada é maior. Porém, eu acho que o Barcelona ainda assim toca a vantagem. Acho que o Barcelona é melhor do que o PSG como time. Inclusive, uma coisa que eu tô falando, ó, desde a época aí que tinham as pessoas que consideravam o PSG favoritaço, assim, que eu nunca entendi esse super favoritismo que as pessoas davam pro PSG. Por causa do Messi, né? Barcelona. Messi, Neymar. Não. Acho que era mais realmente por causa do Mbappé, mas um jogador só não faz um time inteiro, né? Então eu acho que o Barcelona é mais time que o PSG, é melhor treinado que o PSG, é mais equilibrado que o PSG, que depende demais de que o Mbappé esteja numa noite inspirada. A gente viu que ele não estava inspirado no jogo da ida contra o Barcelona e eles acabaram sendo derrotados. A não ser que o Barcelona vá com um plano de jogo ruim, seja pego com calça arriada ali por alguma estratégia do Luiz Henrique, e eles não consigam marcar o Mbappé bem como marcaram no jogo da ida, eu acho que a tendência é que o Barcelona passe. Não sei se para vencer, porque eu não sei se o Barcelona vai ter uma postura muito agressiva. Talvez eles até repitam a mesma estratégia que utilizaram no Parque dos Príncipes, mas acredito eu que o Barcelona tem todos os argumentos aí para se classificar contra o PSG. Acho que realmente é só questão de você saber administrar bem a vantagem, deixar o PSG se desesperar, porque eventualmente eles vão se desesperar como eles sempre se desesperam nesse tipo de jogo na Liga dos Campeões, e aí aproveita para matar o jogo. Show de bola, tens um placar que tu quer chutar, não? Acho que vai ser 1-1. Na minha modesta opinião aí, o Barcelona tem tudo pra classificar mesmo, né? Agora, a única maneira que eu vejo deles de repente perder essa classificação seja se eles tiverem um colapso defensivo em algum momento. E por que eu digo isso? Porque eu assisti o jogo de ida e eles fizeram uma partida quase perfeita durante uns 75 minutos. Mas durante os 15 minutos da etapa final, deu alguma questão ali nas mudanças que foram feitas nas duas equipes, que o PSG começou a encaixar um ataque atrás do outro, virou o jogo rapidamente e poderia ter feito o terceiro, quarto ali, e os jogadores estavam perdendo oportunidades. Naqueles 15 minutos, o Barcelona concedeu tantas chances que poderia ter acabado sendo goleado. E não foi, conseguiu vencer o jogo depois. Mas se acontecer isso de novo aqui, de repente num dia em que as chances, ao invés de cair com o Barcola, caem com o Mbappé, aí pode ser complicado. Mas fora isso, eu vejo o Barcelona... Dessa vez eles têm o Pedri, que deve começar como titular dessa vez, né? A gente viu o passe absurdo que ele deu pro Rafinha no jogo. Faz muita diferença. Então acho que o Barcelona tem toda a chance de passar. Eu vou apostar num 2-2 aí. E o Barcelona é classificado pra semis, o que há pouco tempo atrás parecia muito improvável, hein, cara? De repente o Barcelona semis com o trabalho do Xavi aí. Show de bola, podemos falar agora do jogo que o Yuri quer mais ver, que é Borussia Dortmund lá no Westfalen contra o Atlético de Madrid. O Borussão tendo que devolver uma vantagem aí do Atlético que foi construída no primeiro jogo, que o Atlético venceu por 2-1. Não é nada impossível, até porque o Yuri pode falar melhor pra gente, mas parece que o histórico do Atlético nessa temporada fora de casa é tenebroso, é isso, Yuri? É bem ruim, o Atlético de Madrid é um time bem pior fora de casa do que dentro de casa. Tem algumas derrotas bem acachapantes fora de casa, especialmente contra o Atlético na Copa do Rei aí, que todo mundo vai lembrar com toda certeza. Porém, o próprio Borussia Dortmund também não é um time lá muito confiável, né? Ele vinha de 2 derrotas antes desse final de semana, perdeu para o Stuttgart e para o Atlético de Madrid. Inclusive, a derrota contra o Stuttgart é no Signal Iduna Park. Esse fim de semana conseguiram vencer o Borussia Mönchengladbach fora de casa. Acho que pelas duas equipes serem irregulares, né, serem dois times que não dá tanto para confiar, acho que é um jogo bastante imprevisível. Acho que o Atlético de Madrid é mais time, é melhor do que o Borussia Dortmund, porém, ainda assim, eu acho que esse jogo tem tudo para ser muito dramático.
Acho que o Borussia Dortmund vai conseguir vencer o jogo no tempo normal. Vai conseguir vencer por um placar mínimo ali, vai levar para prorrogação. E aí na prorrogação tudo pode acontecer. Mas assim, claro que tudo vai depender também da precisão. Esse jogo tem tudo para ser um jogo de poucas oportunidades, porque com toda certeza Simeone vai montar ali a sua defesa, sua estratégia de sempre para quando ele está defendendo um placar. E o Atlético Madrid deve conseguir também algumas chances de contra-ataque, porque tem jogadores muito bons para isso. Vale lembrar que não vai ter o Leno, o Riquelme é quem vai estar jogando ali pela esquerda, que também é um jogador bom, também é um jogador que tem suas qualidades, e acho que o Griezmann deve ser um cara para estar de olho aí, porque se ele tiver um dia inspirado, com toda certeza o Atlético Madrid tem muito mais chances de se classificar. Como eu disse, acho que o Borussia Dortmund vence no tempo normal, e na prorrogação o Atlético Madrid vai conseguir empatar o placar com um gol de cabeça do Koke, aparecendo ali no segundo pau para dar aquela testadazinha. Gol de a bola coco pega do no chão e sobe. Um gol de coco do Koke. E aí termina a prorrogação com o jogo 1-1, o Atlético de Madrid se classifica. Ai. Beleza, cara. Esse jogo que eu acho que realmente pode ser complicado pro Atlético. Acho que tem bastante chance de ter aqueles contornos dramáticos, assim, no final. Um dos times tá buscando um gol loucamente aí. E vale lembrar que o Borussia Dortmund quase empatou o jogo no último lance, né, na partida lá na Espanha, lá, com aquela cabeçada do Brandt na trave. Veremos o que acontece aí, mas acredito que vai passar o Atlético de Madrid sim. Não sei se com uma vitóriazinha 1x0, um 2x1, um empatezinho. Não vou chutar placar, mas acho que o Atlético de Madrid passa. Aliás, podemos ter um Barcelona e Atlético nas semifinais, que seria bem interessante. Com isso dito, podemos ir para os jogos da quarta-feira. A gente tem o Bayern de Munique enfrentando o Arsenal. O Bayern conseguiu um bom resultado no Emirates, empatando em 2x2 num jogo que o Arsenal... A gente falou bastante no último Champions Cast, mas parece que sentiu um pouquinho a pressão, não sei, o Bayern mesmo pior conseguiu, talvez na base da experiência ali, carregar esse empate, né? O Arsenal cometeu 2 erros ali que resultaram nos 2 gols do Bayern de Munique, e agora lá na Allianz Arena, a gente sabe que o Bayern não tá tudo isso, né? Tá em uma fase complicada, mas jogando na Alemanha as coisas podem ser difíceis, ainda mais que o Arsenal tá com esse peso psicológico de ter empatado no Emirates pela Champions, depois perdido pro Aston Villa no final de semana. O ambiente pode estar um pouquinho conturbado, os jogadores podem estar um pouquinho com insegurança. E a gente sabe que o Bayern também tem um jogador muito decisivo, que é o Harry Kane, que contra o Arsenal é o terror, tem um histórico muito positivo contra a equipe. Então, eu acho que, loucamente, quando esse confronto saiu, eu achei que o Arsenal era favorito, né, pela bola que estão jogando. Acho que a gente até concordou que os dois apostavam que o Arsenal ia passar, né, antes do primeiro jogo. Mas agora, eu não sei não, acho que tem uma grande chance deles não conseguirem, cara. Pode até ser mais um empate, de repente. Sabe assim, com o Neuer defendendo nos pênaltis lá e classificando o Bayern. Não sei o que vai acontecer. Acho que literalmente o futebol é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, aquelas frases assim, né? Só pontuando que eu não cravei que o Arsenal passava. Quando saiu o sorteio das quartas, eu disse que o Bayern passava. Olha só, eu cravei o Arsenal. Mas que eu achava que o Arsenal chegava melhor, tinha mais argumentos para vencer, mas que ainda assim eu apostava mais na inexperiência do Arsenal e na experiência do Bayern de Munique, na qualidade do Bayern de Munique. Tanto que o jogo está extremamente aberto por causa disso, né? Mesmo o Arsenal sendo um time melhor, mais bem treinado, o Bayern conseguiu equilibrar isso na experiência e na qualidade individual de seus jogadores. O Leroy Sané fez o jogaço no jogo da ida, o Harry Kane converteu o pênalti, lá o Gnabry fez o gol, isso tudo, as individualidades dos jogadores aí fazendo a diferença. Para esse jogo da volta, cara, tipo, a tendência, né, é que o Arsenal sinta mais ainda, porque muitos jogadores inexperientes indo enfrentar o poderoso Bayern de Munique na Allianz Arena. É uma atmosfera pesada, é um clima que a maioria deles não tá acostumado, né, inclusive acho que tem... Quase todos eles devem estar indo enfrentar o Bayern na Allianz Arena pela primeira vez. Acho que até os caras do City ali, Gabriel Jesus e Zinchenko, não chegaram a enfrentar o Bayern lá. Então é um ambiente muito diferente do que eles estão acostumados na Premier League. E o Bayern vai jogar a vida, né? É o jogo... É o que sobrou. Se eles forem eliminados quarta-feira, acabou a temporada. Eu acho que o Bayern de Munique vai passar. Acho que as individualidades vão fazer a diferença. Acho que o psicológico do Arsenal tá afetado depois desses últimos resultados, né? O empate contra o Bayern no Emirates, a derrota contra o Aston Villa. Então, neste momento, acho que o Bayern de Munique vai passar. Mas acho que vai ser um jogo bem pegado. Acho que vai ser uns 3x2. Acho que vai ser uma louca. 3x2 pro Bayern. Então tá, e por último a gente tem aí o confronto entre Manchester City e Real Madrid. O Manchester City conseguiu um empate de 3x3 contra o Real lá na Espanha, né? Vale lembrar que
Esse jogo aí teve aquela virada do City pra cima do Real e depois o Real empatou no final com aquele golaço do... Foi o do Valverde, não? O terceiro? Foi o do Valverde, né? Agora na Inglaterra, a gente sabe que na temporada passada, o City empatou também na Espanha, foi 1-1. Só que na Inglaterra passou o carro, foi 4-0. Não foi isso? Posso estar errado, não, foi isso aí mesmo. Sim. E aí, essa temporada, vamos ver o que vai acontecer, mas... Não sei, cara. Algo tá me dizendo que o City vai dar uma amassadinha no Real Madrid de novo. Eu não sei explicar por que eu tô tendo esse sentimento aí, mas acho que... Eu tô achando que o City vai vencer no Etihad, vai eliminar o Real Madrid e vai mais uma vez pra semifinal. Para azar do Bayern ou do Arsenal, quem quer que venha daquele lado, né? Eu acho que é um confronto diferente da temporada passada, porque o Real Madrid da temporada passada era pior do que o atual em todos os aspectos. Acho que tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo, esse Real Madrid é melhor. O da temporada passada dependia demais do Vinícius Júnior. Demais. Se o Vinícius Júnior não tivesse inspirado, o ataque não fazia nada. E a defesa era bem escangalhada, era bem aberta, era bem pior do que a defesa atual. Assim como o City da temporada passada era melhor do que o da temporada atual. Embora este City vá chegar para esse jogo no Etihad numa fase espetacular. A gente falou aí, é 4-1 contra o Aston Villa, é 4-2 no Crystal Palace, 5-1 no Luton Town, são muitas goleadas, meteu 3 gols contra o Real Madrid no Bernabéu, apesar de também ter sofrido 3 gols. O Real Madrid não terá o Tchouaméni, então o Ancelotti ele vai ter uma escolha que ele vai precisar fazer. Entre começar o jogo com o Nacho ou começar com o Éder Militão, que ainda não está 100%, né? Tá jogando alguns minutos de vez em quando. Acho que ele vai começar com o Nacho mesmo, não consigo ver ele arriscando começar com o Militão, que está totalmente sem ritmo de jogo, para um confronto desse nível de intensidade contra o Manchester City. Também tem o fator de que, para esse jogo, o Kyle Walker deve estar disponível, né? No jogo da ida, quem marcou o Vinícius Júnior e o Rodrigo foi o Akanji, dessa vez deve ser o Walker, então um jogador que tem uma capacidade física bem melhor de competir ali com a velocidade do Vinícius Júnior e do Rodrigo. E o De Bruyne também, né? No jogo daí eles não tiveram o De Bruyne. Dessa vez eles vão ter. E o De Bruyne é carrasco do Real Madrid. Os últimos 3 embates aí, em 2020, 2022 e 2023, o De Bruyne fez gols contra o Real Madrid. Cara, é complicado, mas eu também concordo que o City é favorito. Acho que o City vai passar, mas eu acho que não vai ser goleada, não. Acho que o City ganha esse jogo 2-0 e se classifica. Eu acho que vai ser 3-1 pro Manchester City. Teremos aí mais uma vez os caras nas semifinais. Queres comentar mais alguma coisa antes? Só que assim, como eu falei, a ida teve muitos gols, né? Foram 18 gols na ida. Eu acho que essa volta vai ser um pouco mais amarrada. Não, acho também. É difícil repetir aquilo lá, né? Foi um negócio histórico, até teve uma estatística dizendo que era uma das quartas de final mais goleadoras da história, uma coisa assim, né? Desde 2011. Acho difícil que vai repetir, mas até porque o risco é maior, né? Então, pros times que estão na frente aí, talvez vão se arriscar um pouquinho menos, vamos ver como é que vai ser. Os que estão em vantagem ali, né? O Barça e o Atlético de Madrid vão se comportar de maneira mais cautelosa também. Vamos ver, mas eu tô esperando que pelo menos um desses jogos aí vai pros penais, hein? Vamos ver o que vai ser, mas esperemos o drama. Lembrando que você tem um lugarzinho na sua agenda e no seu coração também, por que não dizer, para comentar e viver a Champions League, e é conosco aqui no Eurofut. Quando a Champions League acabar na quarta-feira, você bota no seu relógio 30 minutos no timer, que a gente vai entrar ao vivo para comentar os jogos aí da rodada, fazer uma projeção das semifinais. E eu não discuti com o Yuri ainda, mas acho que a gente poderia, se a gente não se alongar muito, né, fazer aí uma time das quartas de final, seleção das quartas de final. Acho que vai ser bem bacana a gente fazer isso aí pra fechar de vez essa fase, beleza? Então, quarta-feira você já tem um encontro marcado com o Eurofut. Você coloca na sua agenda, coloca o timer pra não esquecer, beleza? Ou ativa o sininho aqui no canal, no YouTube, porque você vai receber uma notificação quando a gente entrar ao vivaço.